Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 11 de outubro de 2025, 11 de 10 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua cheia, da alunação de Virgem, do dia 21/9, com eclipse solar parcial, a Lua ainda em Gêmeos, lá para as 3h38 da manhã do dia 12, horário de Brasília, ela começa o seu movimento em Câncer. Então, hoje, ainda em Gêmeos, fazendo um trígono com o Sol em Libra. Hoje é um dia legal para o comércio, né? Amanhã, dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, hoje ainda um dia muito bom para o comércio, de uma maneira geral. Um dia muito bom também para desenvolver um diálogo, não monólogo, com o tu, o outro, a outra parte, a outra pessoa, o cônjuge, os irmãos, os parentes, os vizinhos, né? As relações de uma maneira geral, conversa franca, conversa equilibrada, conversa honesta, conversa clara, conversa para fluir o que pensa, o que sente, o que quer falar, o que precisa ser dito no sentido de deixar tudo harmonioso, tudo equilibrado, né? Fazer pequenas viagens com cuidado, dependendo do clima de cada região. Então, é um dia bacana para isso. Comunicar, falar, né? Circular, comércio, como eu já falei, mas conversas claras, conversas honestas, conversas limpas, diálogo, não monólogo. Entende? Então, para quem quiser uma conversa com as partes envolvidas na sua vida, hoje é um dia bom, mas com diplomacia, com clareza, com honestidade, sem mentira, sem falsidade. Entende? Então é um dia bom de promover esses assuntos aí, né? Os assuntos da beleza, da moda, da harmonia, da música, das artes, tá? Bem legal. Já no dia 12, lá para as 3h da manhã, 38 minutos, horário de Brasília, né, na madrugada de domingo, a Lua começa o seu movimento em Câncer. E aí, legal, né? No Brasil, da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, também dia das crianças. Aí, essa Lua, quando começar o seu movimento em Câncer, ela vai fazer uma quadratura com Vênus, final de Virgem, vai fazer uma quadratura com Saturno, retrógrado, final de Peixes, e com Netuno retrógrado no início de Áries. E vai fazer um trígono com Mercúrio em Escorpião. A Lua rege Câncer.
Lua, regente de Câncer. A Lua e Câncer tem a ver com as mulheres, com o feminino, com a família, com a casa, com o lar. A morada de todos, que seria o município, o bairro, o quarteirão, a cidade, o país, o planeta. Nessa quadratura com Vênus em Virgem, ali o emocional e o sentimental da pessoa vai estar querendo uma organização nesses ambientes com relação às relações, aos relacionamentos e aos valores dos mesmos. Então, se estiver desorganizado, os valores não estiverem sendo bem entendidos, as relações não estiverem sendo bem entendidas, tanto nas casas, nas famílias, na cidade, no planeta, no dia a dia, vai pedir uma conversa aí no sentido de organizar esses valores e essas relações. Sejam valores das relações, sejam valores materiais. É uma quadratura, então é um assunto difícil, é um desafio. Aí é bom observar essa lua em Câncer para prestar atenção no emocional e no sentimental dessas histórias. Na quadratura com Saturno em Peixes, e Saturno está retrógrado, e aí é elemento água em Câncer, elemento água em Peixes, então aí a sensibilidade fica à flor da pele e vai estar pedindo aí revisar com relação a essas estruturas desse ambiente familiar, das casas, da cidade, do país, na estrutura dos mesmos, da responsabilidade, do respeito, das confusões. Então, é Saturno retrógrado em Peixes, está pedindo aí, ó, estrutura com os assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade. E também com os assuntos do álcool, dos alucinógenos e dos enteógenos. Então, esses ambientes, presta muita atenção nesses ambientes. Ver o que é verdadeiro, ver como é que está bem estruturado isso aí. Porque nessa história das instituições religiosas, é bacana observar isso aí, pelo lado verdadeiro da história, a estrutura dessa história. O que é realmente consistente, mesmo porque vai estar fazendo uma quadratura com Netuno. E Netuno fala da alma, do espírito, da espiritualidade, está em Áries. Então, Áries, eu, primeira pessoa, Netuno está retrógrado. Aí é interessante a pessoa olhar a realidade dela com esses assuntos, a verdade dela com esses assuntos. No ambiente familiar, no ambiente das instituições religiosas, já que Netuno fala de alma, de espírito, de espiritualidade, de fé, de compaixão, né? De sensibilidade nesse mundo. Agora, Netuno é o regente de Peixes, então também ele vai estar falando de álcool, alucinógenos e enteógenos de novo. Aí a própria pessoa buscar o entendimento dela com esses assuntos na família, nas cidades, no país, né? A realidade dela com isso tudo. Nesse trígono com Mercúrio em Escorpião, aí o emocional familiar, as emoções, os sentimentos das mulheres, do feminino, das pessoas em relação à casa, às cidades, ao país, ao planeta, e em relação ao seu mental. Como que ela conversa isso aí, como ela comunica isso aí. E Mercúrio em Escorpião é um mental muito profundo, muito intenso, investigativo.
mental de detetive, quer saber das coisas, quer compreender bem as coisas. E amanhã é um dia interessante disso aí, sobretudo, ó, de novo, elemento água, Câncer e Escorpião. Então, Lua em Câncer, e a Lua rege Câncer, Mercúrio em Escorpião, Saturno em Peixes. Vai estar fazendo um triângulo aí. Apesar que com Saturno vai estar sendo uma quadratura. E com Netuno e com Mercúrio um trígono. Então, ao mesmo tempo que tem o desafio de perceber essa realidade emocional com a sua estrutura nos assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade, naquele trígono a pessoa vai, com a sua mente investigativa e o seu emocional ali, a sua sensibilidade em Câncer, entender tudo isso, essa relação dela com a instituição religiosa e com, no caso, amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, esses assuntos de Nossa Senhora Aparecida e a instituição religiosa. Porque a pessoa pode separar esses dois. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu não faço parte de instituição religiosa nenhuma. Mas eu olho esses assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade e respeito todas. Quando é séria, quando é honesta. Porque a maioria, infelizmente, não tem sido. Então eu vejo de maneira, da minha maneira, reservada. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Eu já vi Nossa Senhora Aparecida. Entende? Numa situação onde ela aparece me protegendo. Lembra que eu falei ontem da espiritualidade? Pois é. Eu sofri um acidente, digamos assim. Se alguém quiser saber, comentem nos comentários para eu contar a história toda. E ela aparece, e aí eu penso que ali teve uma bênção, porque a história foi muito louca. Entendeu? E eu vi Nossa Senhora Aparecida. Então eu tive uma proteção. E outras vezes também, do mesmo modo de história de acidentes, eu sinto que eu senti uma proteção ali. Talvez foi ela de novo. Nessas outras vezes eu não vi, mas na primeira eu vi. Eu era adolescente. Entende? Assim como também ali por volta de 8 a 10 anos, eu não lembro direito, eu sonhei com Jesus Cristo 2 vezes. Porque eu era encanado nas instituições religiosas a maneira que mostravam ele só crucificado, crucificado, crucificado. E eu achava assim que ele não tinha nada a ver com aquela imagem. Aí nessas 2 vezes ele aparece para mim de outras maneiras, em sonho. E uma, inclusive, ele me levanta e me leva para a época lá dele na Palestina. Entende? Então, assim, é interessante observar o que é essa relação da pessoa com a entidade Nossa Senhora Aparecida, ou Jesus Cristo, ou alguém, e as instituições religiosas. Porque o comportamento das instituições religiosas e da maioria das pessoas das instituições religiosas são contraditórios com relação a esses seres em sua realidade saudável, né? E aí tem que prestar atenção também, porque é a pessoa com essas pessoas. Eu prefiro tirar as instituições, eu tiro as instituições. A minha relação com Jesus não tem nada a ver com as instituições religiosas. A minha relação com Buda não tem nada a ver com as instituições religiosas. A minha relação com Nossa Senhora Aparecida também não tem nada a ver com as instituições religiosas. Não tem. Sou eu com eles e eles comigo. Então não passa por padre, por pastor, por
qualquer professor ali, eu respeito todos, entendeu? Por exemplo, a minha relação com a alma, os espíritos e a espiritualidade, quando eu digo que eu aceito o entendimento das reencarnações, não tem nada a ver com o centro espírita nenhum. Já teve, já frequentei esse lugar. Mas depois eu vi que também tem problema. É só ver o Divaldo Franco aí, né? Lá de Salvador, apoiando um torturador, declaradamente. Daí você vê. Agora, o Chico Xavier, ali eu já respeito, já admiro. Mas não tem nada a ver com instituição. Não tem mais. Tem com o Chico. Chico eu gosto. Chico Xavier. Entende? Então, se alguém quiser saber dessas histórias, comenta aí, pede. Uma pessoa que pediu, na próxima vez eu falo. Amanhã vai ser um dia bom dessas conversas claras, até para pedir alguma proteção para familiar, para o corpo, alguma coisa assim, para o espírito, né? E para a pessoa enxergar a realidade dela com esses assuntos da alma, do espírito, da espiritualidade. Para a pessoa enxergar a realidade dela, a estrutura dela, não dela com esses assuntos da alma, do espírito e da espiritualidade, e as estruturas religiosas. O que é verdadeiro, o que é falso. E também o que é verdadeiro, o que é falso da própria pessoa com esses assuntos. Entende? Se amanhã alguém, ou de hoje para amanhã, tiver nessas histórias de querer sair das fantasias, das ilusões, dos devaneios e de uma relação não saudável com alucinógeno, com álcool, com enteógeno, também é um dia de pedir essa graça e ser, de repente, conseguido. De conseguir. Tem de ter esse atendimento. É um dia muito forte amanhã. Muito forte. Que é um dia com muito desafio, mas é um dia de uma conversa profunda. Enquanto hoje é uma conversa clara e harmoniosa ali, ó, com o Sol em Libra, quer dizer, o emocional da pessoa e o ser nas relações, amanhã é dia de uma conversa profunda, intensa, do emocional da pessoa com o seu mental, em função desses assuntos todos aqui. Beleza? Tomando cuidado ali com essas quadraturas que foram ditas, tá bom? Então, querendo saber mais, procure alguma astróloga ou astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa, para você entender mais aqui. Tem configurações aqui muito legais aqui, tá? Dia bom de organizar as relações, os relacionamentos, os valores, conversar para promover as mudanças e tudo mais. Então procure algum astrólogo da sua preferência e confiança no planeta Terra para fazer o seu mapa. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap. Manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer um diálogo e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web, com astrologia pessoal, empresarial, sinastria, estudo dos mapas, orientação vocacional, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.